Deus pela boa semana que tivemos, que possamos ter um início de semana cheia de bênçãos, de tranquilidade, muito amor. Agradecer ao Pai por cada amanhecer que tivemos. Que cada um possa sentir a boa energia de luz nesta casa hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos os irmãos aqui encarnados e desencarnados. A nossa necessidade de crescimento, de aprendizado e de luz. Boa noite, pessoal. Hoje nós trouxemos o tema Tempo Certo. Eu vou começar com a leitura e depois nós vamos conversando. E eu começo então com uma parte da parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores, que nos encantam e fascinam. Certamente, não as depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós. Nem as repreenderíamos por suas tonalidades não ser todas iguais conforme nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, segundo a sua natureza e o seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem seu próprio marco individual nas estradas da vida, e não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando-o com outros ou forçando-o com nossa impaciência para que cresça e evolua, como nós acharíamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferentes exteriores, tanto no aspecto físico como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nesta parábola a dissemelhança das criaturas,
comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros as comeram representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as contestem ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas porque não suportaram o calor da prova e, por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Hoje no estudo, o estudo foi feito e eu pensando no momento que tinha tudo a ver com a palestra que a gente está fazendo. E aí no final, para encerrar, a Patrícia colocou que cada um de nós ali tinha um grau de evolução. O tempo certo é isso, seria isso, né? Cada um de nós tem um tempo certo. Nós estamos vivendo no nosso tempo certo. Sábado teve a escolha da rainha do município aqui. E eu olhando as pessoas que estavam ali, as meninas de 14 anos, 15 anos, e aí eu pensando, quem for ganhar vai estar no tempo certo de ganhar. Mas para ela ganhar, precisa os jurados que estavam ali estarem no tempo certo de escolher. Todos nós somos semeadores. Um semeia bastante, outros semeiam poucos, mas nós vivemos semeando. Nós aqui agora, nesse momento, eu e a Karine, estamos semeando a palavra. Estamos semeando o que Jesus nos coloca para dizer. Embora, e nós estávamos comentando também isso, embora a gente estude em casa para chegar aqui e ter o que dizer, a gente chega aqui e tudo aquilo que programou não é o que sai. Me veio tanta coisa na cabeça hoje, eu pensando a respeito da palestra, que eu fico pensando se, como é que eu consigo, meia hora seria impossível, como é que eu consigo colocar tudo isso que me vem a respeito do tempo certo? Porque esse tempo certo é o nosso tempo certo. Uma criança para nascer são 9 meses, é o tempo certo de nascer. Um dia, 24 horas, é o tempo certo do dia. E nós queremos apressar, às vezes, esse tempo, pela necessidade que estamos vivendo hoje, nessa correria tecnológica que vivemos, que a gente está sempre atrasado. Eu sempre digo isso do meu trabalho ali fora. Eu estou sempre atrasado. Por quê? Porque tem horas que eu paro, eu não continuo trabalhando, porque eu nunca vou alcançar o tempo. Então esse é o meu tempo certo. Eu posso fazer mais? É lógico que sim. Eu preciso fazer mais também. Todos nós precisamos fazer mais. A nossa busca hoje, em cada profissão que está, em
em cada colocação que a gente se encontra, é de fazer mais, fazer melhor. A gente busca, eu sempre penso assim, que eu tô numa evolução, como a Patrícia colocou, eu me coloco numa evolução muito baixa ainda, porque eu tenho muitos defeitos. Eu sei. Todos os dias eu cometo os erros sabendo. Às vezes no intuito de acertar, mas a grande maioria não dá. Então eu estou numa evolução muito pequena, eu estou no primeiro degrau da escada. Entre nós aqui tem gente muito mais evoluída que eu. Por diversos motivos, por várias encarnações, ou por momentos de vida que passa mais dificuldade e se apega muito mais à palavra de Deus. E Deus é tão maravilhoso no tempo certo, que a gente erra, sai da estrada, e Ele nos permite refazer o caminho. Ele nunca nos tira fora do caminho definitivamente. Ele nos deixa, talvez num caminho mais pedregoso, talvez num caminho mais cheio de buraco, mas tu está indo para aquele lugar. A distância talvez aumente, mas Ele está te dando o teu tempo. A gente estava comentando também a respeito de Jesus, né? Como seria Jesus hoje na nossa atualidade? Vamos dizer que Jesus chegasse agora, em vez de ser 2020 anos atrás. Que Ele reencarnasse agora. Essa parábola aqui seria dessa maneira? Ele falaria dessa maneira com a gente? Ou seria no WhatsApp? Que mensagem nós conseguiríamos entender hoje do que está acontecendo aqui na Terra? Foi necessário Jesus ter vindo há 2000 anos atrás, falar para as pessoas que Ele falou, ou seja, para os necessitados. Né? Jesus não falou para a elite. Jesus falou em parábolas para quem conseguia ouvir, conseguia entender o que Ele queria dizer. A gente até hoje estuda e não consegue entender, eu, no meu caso, né? Eu tenho várias dificuldades de entender, eu pego a Bíblia, às vezes eu leio aquilo, não consigo. Demora um tempo. Esse seria o nosso tempo. O nosso tempo das relações, dos casamentos, das pessoas que estão ao nosso lado. A gente consegue entender que o meu tempo não é o tempo da outra pessoa? Ele me perturba, ela briga comigo. É porque eu já estou no outro degrau e aquela pessoa está precisando que eu entenda. Que eu tenha mais condições de abraçar. Mas me tira do sério. Respira fundo, porque o teu tempo é outro. Tu já passou por aquilo. Que resgate é esse? Que dívida é essa que a gente tem? Que aquela pessoa cai na nossa vida. E tem uma dificuldade maior, porque dificilmente as duas pessoas andam no mesmo trilho, né? Dificilmente. Ou um é acelerado, o outro é bem devagar. Um almoça ao meio-dia em ponto, o outro quer almoçar ao meio-meia. É assim, né? A nossa vida é assim. E a gente quer que aquela pessoa que consegue almoçar ao meio-dia tenha que almoçar ao meio-dia. Porque eu quero lavar os pratos à meia hora. São pequenos detalhes das nossas relações, ou de trabalho, a mesma coisa. Quantas pessoas trabalham numa empresa há muitos anos, 10 anos, 15 anos, com as mesmas pessoas, com o mesmo chefe? Que relação é essa que tu tem que entender todos os dias? O humor da pessoa, né? Ou o nosso humor que o outro tem que entender. As nossas necessidades. O tempo certo de Deus
cobrança do acertar e errar é só tua, é só minha, é só da Karine, é só de nós. É nós que vamos fazer essa transição, é nós que vamos chegar lá e conversar. É nós que vamos reencarnar novamente, talvez junto com aquele outro ser espiritual que está ali, talvez não. Mas a permissão é dada. O tempo de Deus é maravilhoso, porque todos os dias a gente abre os olhos. E a gente não lembra de agradecer muitas vezes. Quando eu falo a gente, pessoal, eu estou falando de mim, tá? Então vocês têm que entender que essa necessidade que eu falo hoje, que eu tenho, é a minha vivência. Quantas vezes eu me perco nas orações? Estou começando a rezar. Metade do Pai Nosso eu já não estou nem entendendo o que eu estou falando. Em agradecimento. Porque Ele me dá a oportunidade todos os dias de agradecer. Não tem por que eu olhar para o lado e dizer assim, minha vida está uma droga. Eu não queria isso para mim. Eu queria, eu que fiz. Eu cheguei até aqui. Eu sempre digo que eu estive dentro de uma faculdade e não terminei. Vou culpar meu pai e minha mãe? Não. Eu fiz escolhas. Certas e erradas. Eu tive o tempo certo em cada lugar. Uma vez uma espírita me disse, eu estava passando por um momento de dificuldade e ela deu uma risada e me disse assim, isso. A tua estrada é assim, e tu anda assim. Cada vez que tu sai da tua estrada, tu encontras pedra. A estrada da gente é asfaltada. Deus nos colocou na estrada boa, florida. No meio do caminho, as escolhas que a gente faz, nos tiram ou nos colocam. Vou falar um pouquinho. Pegando a deixa. Quando a gente fala sobre tempo, tempo que a gente conta, que são períodos, momentos, de horas, de dias, de meses, de anos. Então, nesse tempo a gente consegue definir o que é passado, presente ou futuro. E muitas vezes nós nos pegamos vivendo no passado. E o passado é algo que nos traz angústia, porque nós nos culpamos muitas vezes por coisas que a gente faz, que a gente fez no passado, por algum caminho que a gente seguiu no passado. Ou senão a gente também se apega pensando no futuro. E aí gera a ansiedade. Tu vive ansioso pensando no que pode acontecer no futuro ou o que não poderá acontecer, que tu gostaria que acontecesse. Então eu entendo e eu analiso como o tempo certo é o tempo que nós estamos agora. É o nosso presente, o que a gente está vivendo no nosso presente. Então, para mim, o tempo certo é o presente. E aí, numa leitura que eu fiz esses dias, falava que alguns discípulos encontraram seguidores de Buda. E eles perguntaram o que o mestre deles, o Buda pregava para eles, o que ele ensinava. E aí os discípulos de Buda disseram o seguinte: nosso mestre nos ensina a comer quando nós estamos comendo, a andar quando nós estamos andando, a dormir quando nós estamos dormindo. O que tu consegue perceber nisso? Que tu tem um tempo certo para te fazer cada coisa.
usaram esses exemplos para ser uma coisa simples da gente entender qual é o nosso tempo certo. Então, nós temos o tempo de almoçar, mas será que nós estamos realmente almoçando naquele momento? Quando tu senta lá para comer, tu está sentindo o sabor daquele alimento, tu está tranquilo, tu está agradecendo aquele alimento que tu está recebendo? Ou tu está só engolindo e lá no WhatsApp, se atualizando, respondendo, olhando o Instagram se alguém postou alguma coisa? Será que tu está sentindo o sabor da comida? Tu está saboreando? Tu lembra detalhe do que tu comeu no teu almoço? Então a gente tem que parar e refletir e ver que o nosso tempo é agora, o nosso tempo é o hoje. Eu não posso ficar esperando o amanhã chegar para eu fazer alguma coisa, para eu tomar alguma atitude, para eu tomar uma decisão. Eu tenho o hoje e esse é o meu tempo certo, é o agora. E aí eu trouxe para vocês também, falando um pouco sobre isso, uma pregação de São Francisco, que eu achei uma coisa muito assim, muito interessante. E eu não tinha lido isso ainda. Devemos aceitar com serenidade as coisas que não podemos modificar. Ter coragem para modificar as que podemos. E sabedoria para perceber a diferença de ambas. A gente muitas vezes tenta mudar o que não é possível, o que não depende de nós. Ou mudar o nosso passado, que já aconteceu, a gente não pode mais fazer essa mudança. E a gente acaba, muitas vezes, também não tendo coragem para modificar o que a gente pode, que é as atitudes que nós precisamos ter no hoje, que é o nosso tempo certo, o tempo de agora. Só que a gente também tem que ter sabedoria, ter discernimento para tentar entender o que a gente consegue mudar e o que a gente não consegue mudar. Porque tudo assim na nossa vida é semeadura. A gente semeia, mas a gente não pode se preocupar com a colheita. Porque a gente entende, a gente sabe que o que a gente semeia é o que a gente vai colher. Então, se a gente semear coisas boas, a gente não se preocupa com a colheita, porque vai ser uma colheita boa. Mas sempre semear. E sempre vai haver consequências das minhas atitudes. Eu sempre vou colher o que eu semeei. Eu não posso colher nada diferente do que eu semeei. Então, como o Ronaldo falou, Deus nos dá oportunidades. E quando a gente erra o caminho, Ele recalcula a nossa rota e nos coloca, às vezes, por um caminho mais distante, mas que também vai nos levar ao mesmo objetivo. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para ir adiante, nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Um mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva e, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam além de respeito à individualidade é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Os espinheiros que, ao crescer, abafaram as sementes, representam as ideias sociais que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos, pois no tempo do Mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a
pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo no domínio das normas e regras, sem poder erguer em demasia a sua mente, restrita pelas ideias vigentes, o que os semeia a viver numa frustração grupal, visto que seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistemicamente os espinhos da opressão, na pessoa daqueles que observavam com rigor rituais e determinações das leis, em detrimento da pureza interior. Desta forma, ele desqualificou todo o espírito de casta entre as criaturas de sua época. As demais sementes, no entanto, caíram em boa terra e deram frutos abundantes. O que é um solo fértil? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. A boa observação ou abertura de consciência acontece somente no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundarmos-nos no conteúdo real quer dizer: quem não quebra a noz, só lhe vê a casca. Mas para quebrar a noz, é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico, reforçando a ideia Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houve a semeadura. Só quero ler uma frase aqui. Quero finalizar com uma frase do físico, o Carl Sagan. Ele diz o seguinte, assim, ó, é uma frase que é para vocês pensarem quando vocês estiverem indo para casa. Diante da imensidão do universo e da vastidão do tempo, é um imenso prazer